E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dentro do nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agregam e façam sentido para as nossas vidas. E no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu gostaria de ter aprendido antes dos 20. Porque olhando para os meus últimos anos, eu consigo perceber que algumas lições, alguns aprendizados, que se eu tivesse aprendido um pouquinho antes, teria me poupado muita dor de cabeça, muita escolha ruim, muitos erros e muita frustração também. Então, no episódio de hoje, eu quero compartilhar essa lição com vocês. E a primeira lição que eu quero compartilhar é: descubra quem você é antes de construir a sua vida. Não tem como você construir uma vida da qual você realmente goste se você não souber quem é. Hoje em dia existem muitas pessoas frustradas fazendo transição de carreira, porque quando estava nesta fase de se conhecer, de se descobrir, elas não fizeram isso. Tomaram decisões baseadas na opinião das outras pessoas, no que as outras pessoas estavam fazendo e até mesmo por causa de críticas, julgamentos e até mesmo pressão da família ou da sociedade. Eu mesmo, quando estava na minha época de ensino médio, várias pessoas falavam para mim que eu tinha que sair do ensino médio e já ir direto para a faculdade. Porque se eu não fizesse isso, se eu tirasse ali, nem que fosse 6 meses de pausa para descansar, para pensar, para descobrir o que eu realmente gostaria de fazer, eu jamais voltaria a estudar novamente. E eu peguei aquilo como verdade e foi exatamente o que eu fiz. Eu saí em 2018 do ensino médio, em 2019, eu já fui para a universidade. Eu escolhi o curso de pedagogia na época e assim, não me arrependo de ter cursado pedagogia, porque muitos ensinamentos e aprendizados que eu aprendi lá na faculdade eu trago até hoje para minha vida. E assim, a pedagogia ela serviu de base para eu me tornar a pessoa que eu estou me tornando agora. Porém, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido algo que já tivesse me aproximado de imediato da pessoa que eu gostaria de me tornar e da carreira que eu estou trilhando agora. Então, descubra quem você é, o que você gosta, quais são seus desejos, suas aspirações, seus sonhos. Porque quando você sabe isso, é muito difícil você tomar uma decisão que você vá se arrepender lá na frente. Não tome decisões importantes na sua vida, como qual faculdade, qual curso fazer ou qual carreira seguir, baseada na pressão das pessoas, no julgamento ou nas críticas, porque, como eu sempre costumo dizer para vocês, a sua vida, quem vai viver é só você. Os seus arrependimentos, quem vai carregar é só você. Então, se descubra, se conheça, para que você tome as melhores decisões que vão fazer com que você se sinta de fato realizado com aquilo que você está construindo. Segunda lição: aproveite a energia dos seus 20 anos. Você nunca mais vai ter a mesma energia e o mesmo vigor que você tem agora. Quando você chegar nos seus 30 anos, você não vai ter a mesma energia, o mesmo pique que você tem agora com os 20. Então, aproveite isso. Use essa energia, esse tempo, esse vigor ao seu favor. A fase dos 20 anos, como eu falei na lição anterior, é uma fase para você se conhecer, é uma fase para você, sabe, experimentar, criar memórias, se divertir, mas também é a fase que você tem mais energia, mais vigor, mais tempo e mais disposição física e mental. Então, use isso ao seu favor. Use essa energia, use esse vigor, use esse tempo para se desenvolver. Desenvolva habilidades, estude mais, se capacite, se prepare, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, desenvolva projetos. Tudo que você faz hoje reflete no seu amanhã. Então aproveite essa energia, aproveite esse vigor, porque às vezes a gente pensa que os 20 anos ele dá a sensação de tempo infinito, só que não é. Uma hora acaba, uma hora esse vigor, essa energia, essa força, ela diminui. Então aproveite agora esta fase, se divirta, experimente,
Crie memórias, mas também construa. Porque a vida que você quer viver, ela começa sendo construída desde já. Não é só quando você estiver lá com seus 30, 35 ou 40 anos. Então aproveite este tempo, essa energia, este vigor. Terceira lição. Você é a média das pessoas que convive, dos ambientes que frequenta e dos conteúdos que consome. As pessoas com quem você anda, o seu círculo social, ele te influencia mais do que você imagina. E eu, na minha época do ensino fundamental e do ensino médio, eu era a inimiga número 1 desse tipo de afirmação. Eu lembro do meu pai me falando, Brenda, existem amizades que não são para você. Existem pessoas que não são para você. E eu sempre falava, ai pai, não existe isso. Ninguém vai me forçar a fazer nada que eu não queira. Eu mando na minha própria vida. Porém, quebrei a cara feio. Mais feio mesmo. Eu me deparei com situações onde eu tive comportamentos, onde eu fiz coisas que por mim mesma eu jamais teria feito. Mas convivendo com algumas pessoas muito tempo, ouvindo e vendo todos os dias aquilo que as pessoas estavam fazendo, aquilo que era normal para elas, eu acabei normalizando para mim e tomei decisões, tive comportamentos que eu jamais teria se eu não tivesse sido influenciada por essas pessoas. Então, cuide das pessoas que estão ao seu redor, porque elas te influenciam mesmo sem você perceber. E a mesma coisa também acontece com os ambientes que você frequenta. Os seus ambientes, os lugares onde você vai, onde você pisa seu pezinho, ele molda o seu comportamento. Ele molda os teus hábitos. Não tem como, por exemplo, você se tornar uma pessoa organizada, focada, com clareza mental, emocional, se o ambiente onde você está vive bagunçado e desorganizado. Aquilo que está fora reflete dentro de você, da mesma forma que aquilo que está dentro também reflete do lado de fora. Então, cuide dos ambientes que você tem frequentado. Existem alguns ambientes que dá para você transformar, que dá para você mudar. Como, por exemplo, se você quiser se tornar uma pessoa com hábitos mais saudáveis, seguir uma dieta, ter uma alimentação mais saudável, você pode simplesmente começar a fazer escolhas conscientes para transformar esse ambiente em algo que te aproxime disso. Porque não tem como você querer seguir uma dieta, você ter uma alimentação saudável, se quando você abre o armário, quando você abre a geladeira, só tem besteira, só tem ultraprocessado. Então, tem coisas que dá para você transformar, tem ambientes que dá para você transformar e deixar eles de uma forma que te aproxime dos resultados e dos objetivos que você quer alcançar. Mas existem alguns ambientes que não dá para você transformar. E quando não dá para você transformar, você precisa deixar de frequentar. Porque ou você deixa de frequentar, ou você vai continuar no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa que você é agora. E a mesma coisa também é com os conteúdos que você consome. Aquilo que você vê todos os dias, que você ouve todos os dias, molda a tua mentalidade. A mentalidade que você tem hoje é fruto daquilo que você consumiu. Então, cuide com aquilo que você vê, cuide com aquilo que você ouve, porque isso está te moldando, até mesmo sem você perceber. Não tem como você se tornar uma pessoa mais inteligente, mais interessante, mais sábia se você continuar consumindo só porcaria. Se você só consome conteúdos fúteis, vazios, que não te agregam em nada. Quer se tornar uma pessoa mais interessante para você e para as outras pessoas? Quer ser mais capacitado? Então consuma conteúdos que te tornem essa pessoa. E quando eu falo de conteúdos, eu falo sobre livros, eu falo sobre vídeos, eu falo sobre séries ou filmes. Claro que você pode sim ter momentos de lazer, onde assistir uma coisa que te faz bem, mas se você consome só isso, dificilmente você vai conseguir alcançar ou construir a vida que você deseja. A vida que você quer viver, que você quer construir, exigem pessoas certas, ambientes certos e conteúdos certos. A mentalidade que você tem hoje, a identidade que você tem hoje, quem você é hoje é resultado das pessoas com quem você conviveu, dos ambientes que você frequentou e dos conteúdos que você consumiu.
E quando você entende que existem lugares errados, pessoas erradas, conteúdos errados, e entende que existem os lugares certos, as pessoas certas e os conteúdos certos, tudo muda. Mas só tem um porém, né? Quando você descobre isso, você precisa fazer uma escolha. E às vezes essa escolha é difícil, porque você vai ter que escolher entre continuar no mesmo lugar ou subir para o próximo nível. E quando você escolhe subir para o próximo nível, pode ser que você tenha que deixar alguns lugares de lado. Pode ser que você tenha que deixar algumas pessoas de lado. Pode ser que você tenha também que deixar alguns conteúdos de lado, para que você consiga ir para o próximo nível. Então, é uma escolha difícil, mas é uma escolha que você precisa fazer de um jeito ou de outro, não tem como você fugir. Ou você escolhe sair, ou você escolhe permanecer. A escolha é sua. Terceira lição. Terceira não, né? Quarta lição. Dinheiro importa e muito. O dinheiro não é tudo, mas a ausência dele afeta muita coisa. Tem muita gente que demoniza o dinheiro, que coloca o dinheiro como algo ruim, mas na verdade dinheiro não é ruim, ele só é um problema quando você coloca ele acima de tudo e de todos. Do contrário, dinheiro é essencial. Você não faz nada hoje em dia se não tiver dinheiro. Se você quiser sair, você precisa de dinheiro. Se você quiser comer alguma coisa, você precisa de dinheiro. Se você quiser uma roupa, se você quiser um perfume, qualquer coisa, você precisa de dinheiro. Nós, seres humanos, não sobrevivemos sem dinheiro. Então, dinheiro é essencial. E o quanto antes você aprender a lidar com isso, melhor será. Aprenda sobre o dinheiro, aprenda a lidar com o dinheiro, entenda mais sobre educação financeira. E hoje em dia, aprender sobre isso é muito fácil. Existem muitos conteúdos bacanas, muitos conteúdos bons, inclusive gratuitos para você aprender mais sobre o dinheiro, sobre educação financeira, sobre investimentos. E o quanto mais cedo você começar a aprender sobre isso, melhor vai ser para você. O dinheiro é essencial. Embora muitos falem que dinheiro não compra felicidade, ele compra sim, talvez não diretamente, mas o dinheiro ele te proporciona muita coisa. Ele te proporciona tranquilidade, acesso, escolhas. Com dinheiro você pode proporcionar para você e para sua família tratamentos médicos bons. Você pode comprar um carro, uma casa em um bom bairro com segurança para você morar. Você pode desfrutar de mais momentos de lazeres, fazer viagens. Então, o dinheiro te proporciona muita coisa boa. Então, não veja o dinheiro como algo ruim, porque na verdade ele é essencial. E já que a gente entrou, né, nessa questão de dinheiro, outro ponto, gente, nunca dependa de uma única fonte de renda. Quando você depende de um só potinho de ouro, você se torna vulnerável a imprevistos, a situações que você não estava esperando. E se, assim como eu, você também veio de uma realidade não tão boa, eu tenho certeza que você quer alcançar um dia liberdade e independência financeira. Então, para que você consiga alcançar isso, é essencial que você aprenda a lidar com o dinheiro, que você nunca dependa de uma única fonte, que você tenha uma reserva de emergência para possíveis situações inesperadas. São pequenas coisinhas, pequenos ajustes que você vai fazendo, que você vai aprendendo, que vai te proporcionar essa liberdade financeira, que vai te proporcionar essa independência. Entende? E quando eu falei sobre não depender de um único potinho de ouro, não importa se o seu segundo potinho ele vai vir de um bico depois do seu trabalho oficial ou de um conteúdo que você está produzindo para a internet ou de qualquer outra fonte. O importante é que você faça, porque só assim você vai conseguir alcançar e viver as coisas que você quer. Dinheiro é muito importante, dinheiro é muito essencial. E o quanto antes você entender isso e começar a descobrir novas formas de poupar dinheiro e de fazer mais dinheiro, melhor será. Quinta e última lição: disciplina vale mais que motivação. Eu não vou aqui
né, criticar a nossa motivação, porque a motivação, ela é essencial. É a motivação que vai fazer você começar em um emprego novo, é a motivação que vai fazer você desenvolver um novo projeto. Ela é fundamental para você iniciar as coisas. Mas tem dias que a gente não está motivado, tem dias que a gente está sem vontade, tem dias que a gente não está bem. Às vezes a gente passa por situações e por dias ruins. E quando a gente não tem essa motivação, essa força de vontade, o que vai fazer você continuar é a disciplina. Então, desenvolva disciplina. Os resultados que você quer alcançar, eles podem até ter iniciado com a motivação, mas você vai continuar persistindo e não desistindo é através da disciplina. Você não evolui na academia, por exemplo, quando você vai e treina 5 dias motivado. Você evolui porque você foi e treinou todos os dias, mesmo que 1 ou 2 dias você treinou só 10 minutos. Os resultados, eles são construídos com a disciplina, com a constância e não só com a motivação. É muito bom você ir fazer algo motivado, só que essa motivação não é finita. A motivação falha, mas a disciplina não. Então desenvolva a disciplina. Você só vai transformar a sua vida com disciplina. Você não vai transformar a sua vida porque você foi lá e fez alguma coisa, às vezes, com intensidade, com motivação. Você vai transformar a sua vida porque você foi lá e fez repetidamente todos os dias. E, gente, essa foi algumas das lições que eu aprendi até aqui. E eu falo até aqui, né, porque tem muita coisa para viver, tem muita coisa para aprender, para experimentar. E mesmo só tendo 24 anos, eu consigo perceber o quanto essas lições, elas mudaram a minha vida. Depois que eu entendi essas coisas, que eu aprendi essas lições, a minha forma de enxergar o mundo, as minhas escolhas, as minhas decisões foram transformadas. E talvez daqui um dia, alguns dias, né, eu sente aqui de novo com uma nova visão, com uma nova experiência, com novos aprendizados, com novas lições que a vida tem a me ensinar. Mas por hoje é só. Eu espero que esse episódio, eu espero que tudo que eu compartilhei aqui hoje com vocês te ajude em algum momento da sua vida. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.